Bom, tem uma figura, um ente, digamos assim, que não entra na discussão, na investigação, aliás, do caso das joias, é o Congresso Nacional. Tem muita gente defendendo que se abra uma CPI, o governo não quer nem para esse caso. Veja, o governo Lula está agindo para que não haja uma CPI nem sobre o caso das joias. Para quem fica, o que vocês têm, quem não deve não teme sobre a CPI do 8 de janeiro, né? Qual é o pensamento do governo Lula? Olha, eu não posso ter a agenda do Congresso nesse primeiro semestre sequestrada, dragada para essas investigações. Por quê? Porque eu preciso aprovar novo marco fiscal, reforma tributária, preciso aprovar uma série de projetos, reinstalar programas. Tudo isso vai precisar da atenção do Congresso e, bom, a gente sabe, né? Quando uma CPI engata, ela engata e aí você sabe como começa, não sabe como termina. De todo modo, a Comissão de Fiscalização do Senado, presidida pelo senador Omar Aziz, não por acaso o presidente da CPI da Covid na legislatura passada, decidiu que vai entrar no caso sim. Eu conversei com o senador hoje e ele traçou já o roteiro que vai balizar as primeiras tomadas de providência. E esse roteiro tem um ponto de partida muito importante, é investigar mais a fundo a venda de uma refinaria na Bahia, um mês depois da chegada do ministro de Minas e Energia, que tem interface com a Petrobras, um mês depois do ministro de Minas e Energia desembarcar no Brasil com essas joias a tiracolo. O senador Omar Aziz vai pedir informações tanto à Petrobras quanto ao Ministério de Minas e Energia sobre essa refinaria na Bahia. Por quê? Estudos internos, segundo a Federação Única dos Petroleiros, indicam que ela foi vendida por cerca de metade do preço. Na ocasião, argumentou-se que a pandemia tinha dado um downgrade em todos os ativos no mundo, mas tem muita gente hoje, à luz do que se sabe, detalhe importante, essa refinaria foi vendida a um grupo dos Emirados Árabes. As joias vieram da Arábia Saudita, é uma coisa, mas é um grupo dos Emirados Árabes. Aliás, esse é um outro ponto que o senador aborda. Ele vai enviar ofício à Petrobras e ao Ministério de Minas e Energia para entender exatamente, o Omar Aziz quer saber por que foi nesse preço e quais foram as balizas para definir esse preço, para fechar esse negócio. 2, ele vai enviar uma mensagem à Embaixada Saudita aqui no Brasil, solicitando em nome do Congresso Nacional, é um pedido, mas tem mais força do que o nosso. Você que pergunta, por que vocês não escutam o embaixador? Nós estamos tentando, Lorival Santana, todo o nosso time, eles não estão falando. Agora é o Senado quem vai enviar para a Embaixada da Arábia Saudita um ofício dizendo, meus queridos, é o seguinte, isso aqui era presente de vocês ou não? Era um presente para que seja para o presidente, que seja para a presidência, mas era um presente de vocês? Sim ou não? Porque se a resposta for negativa ou se não houver resposta alguma, eles vão trabalhar em cima da tese de que isso não era algo para ser feito por cima dos panos, exatamente porque o único registro formal que se tem de presente da delegação saudita a Bento era o do cavalo, que, bom, chegou sem as 4 patas. Um terceiro passo do senador Omar Aziz também já definido, então primeiro ele vai investigar junto à Petrobras e MME a venda dessa refinaria na Bahia a um grupo dos Emirados Árabes. 2, vai provocar a embaixada a falar. E 3, se a explicação levantar, suscitar, pode chamar os novos presidentes da Petrobras e do Ministério, o ministro de Minas e Energia da atualidade, para que eles expliquem no Senado como se deu esse processo e se eles encontraram pelo nesse ovo, digamos assim. O roteiro de Omar Aziz já está traçado e o ponto de partida é tentar encontrar um elo entre essas joias e essa refinaria, porque a suspeita é de que isso não tenha sido presente, coisíssima nenhuma, e sim, isso ele vai responder assim que tiver os documentos em mãos. Deixa eu trazer o Yuri Pita, deixa eu trazer o Leandro Rezende. Eu vou pedir para a gente chegar com o Fernando Nakagawa, se ele tiver ali a postos, quando ele puder vir, porque a gente vai tentar entender um pouco sobre a justificativa. Tudo bem, chama ele para mim, André. Obrigada. A gente vai entender a justificativa, se cabe, né,
olhando os parâmetros de negócios do tipo, com pandemia, mas também com uma guerra que jogou o preço do petróleo lá para cima, se faz sentido a refinaria ter sido vendida tão abaixo. O fato é, meninos, e agora eu vou com o Yuri Pita. Yuri, o fato é que se a gente tem aí já um roteirinho que adiciona um ingrediente peso pesado, né, nessa busca por explicações e um acionamento formal da Embaixada Saudita, já que a imprensa, eles não estão respondendo. E essa é uma das grandes expectativas, porque, de novo, recorrendo aqui a esse ofício que foi expedido pelo gabinete do ex-ministro Bento Albuquerque 2 dias depois do retorno dele ao Brasil, tratando dos objetos, né, do que foi apreendido pela Receita Federal como um presente de Estado, ou seja, como algo institucional, e por isso já houve essa expedição de ofício. E aí, se surge alguma resposta à comissão do Senado, do governo da Arábia Saudita ou da sua representação diplomática aqui, para ser mais preciso, que vá para um caminho diferente deste, o imbróglio fica ainda mais complicado. De novo, porque em uma das solenidades, né, na solenidade em que, inclusive, há registro fotográfico do então ministro Bento Albuquerque recebendo aquela escultura do cavalo, ali aquele registro existe e, inclusive, outros integrantes da comitiva brasileira viram este momento, mas as caixas de joia não foram vistas naquela solenidade em que foi registrada a entrega daquela escultura de cavalo, esse que chegou ao Brasil com as patas quebradas. Então são situações diferentes, ou pelo menos são objetos diferentes, tratado que a grande questão é o quanto essas joias que o ex-ministro alega desconhecer o seu conteúdo até uma delas ser aberta diante dos servidores da Receita Federal, pelos servidores da Receita Federal, o quanto era sabido ou não, ou tratado ou não, ainda no território saudita, como um presente para o Estado brasileiro. Essa é uma das questões fundamentais para ajudar a entender, esclarecer o porquê foi dado desta forma e por que esses objetos entraram desta forma no Brasil. Deixa eu ouvir aqui o Fernando Nakagawa. Naka, explica pra gente que refinaria é essa, por que ela fez tanto barulho a ponto. Se você tá curioso, achando que esse assunto só surgiu agora, tem um vídeo do Ciro Gomes falando com o Bolsonaro num debate da campanha de 22 a respeito desse assunto. E ele fala, olha, essa refinaria foi vendida por 50% do preço, quem perdeu o dinheiro foi o povo brasileiro, mas alguém ganhou. Ele traz esse assunto, explica pra gente se no ambiente que se tinha pandemia, mas também uma guerra que jogou na altura o preço do barril do petróleo, inclusive pressionando a nossa inflação aqui no Brasil, e o preço dos combustíveis que chegaram a ser vendidos em alguns lugares. Rio de Janeiro a gente achou a 10, teve na região norte gente vendendo a R$11 o litro. Explica pra gente se faz sentido essa argumentação dada pelo governo na época de um subpreço tão grande nessa refinaria, Naka? Dani, esse assunto gerou muita polêmica naquela época, gera até hoje, né, como a gente está discutindo, e a crítica é a maneira com que o governo brasileiro precificou esta refinaria. A gente está falando da refinaria Landulfo Alves, na Bahia, e que foi negociada no meio da pandemia, com números, com cifras muito diferentes daquelas que foram apontadas inicialmente na negociação pela própria Petrobras e até por gente de fora da companhia. Então, só para a gente ter uma ideia, a Petrobras indicava inicialmente nessa negociação um valor em torno de 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. Era o valor que a Petrobras achava que valia aquele equipamento, aquela grande instalação da refinaria. No setor privado, os números eram um pouquinho diferentes, mas giravam em torno desta mesma cifra. Na época, por exemplo, a XP Investimentos avaliava que a instalação valia mais ou menos 3 bilhões e meio de dólares. O Banco BTG estimava um valor um pouco menor, 2 bilhões e meio. Mas tudo mais ou
menos dentro dessa órbita de 3 bilhões iniciais ali da Petrobras. Quando a operação foi concluída, o negócio foi ajustado por um valor atualizado de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Praticamente a metade dos 3 bilhões iniciais e muito abaixo das avaliações, das estimativas feitas pelo setor privado. Qual foi a argumentação na época? O petróleo caiu muito por causa da pandemia. É verdade que o petróleo caiu muito porque o mundo se trancou em casa, a demanda por petróleo diminuiu em todo o planeta e teve até momentos em que o mercado ficou tão disfuncional que o preço do barril em alguns contratos futuros chegou a ser negativo. Ou seja, se você comprasse o petróleo, você recebia dinheiro, de tão bizarro que estava a situação do mercado naquela época. Mas a redução do preço de um equipamento nestas condições é algo muito criticado, questionado. A guerra da Ucrânia foi depois. Começou depois, é isso? Sim, foi depois. Perfeito. Foi depois. E aí se provou, então, é bom que você fez, porque aí eu já ajusto, né? Porque tinha a pandemia, mas depois vem a guerra, e se prova a ideia de que talvez tenha sido uma má ideia, exatamente perder um equipamento que refina petróleo, quando o Brasil hoje vende óleo cru, né? Num momento em que depois veio o boom aí dessa commodity, né? E especialmente, então, a guerra na Ucrânia mostrou quanto vale de fato o petróleo e como era uma situação fora do normal, aquele preço baixo observado durante a pandemia, né, na saída da pandemia. E mais do que isso, muita gente critica o ajuste do preço no equipamento, porque o que estava barato não era a refinaria. Os equipamentos continuavam custando a mesma coisa. O que estava barato era o petróleo que passava por aquela instalação. Então, imagina assim, o preço do frango caiu. Eu tenho uma granja. Eu vou vender a granja por um preço menor porque o preço do frango caiu? Não, a granja é meu negócio, eu tenho os equipamentos, eu tenho o maquinário. Isso não necessariamente tem relação direta com o preço do frango. E foi isso que aconteceu. O ajuste de preço da refinaria foi feito conforme o preço internacional do petróleo, que é muito volátil. Então, esta é a crítica feita a essa negociação. Então, cada governo tem sua refinaria para chamar de treta, de problema. Se Dilma, o governo Dilma... Exatamente. Ô, Leandro, vamos falar um pouco sobre essa tentativa. O senador Omar Aziz vai via comissão neste momento, porque o governo está travando até uma CPI sobre essas joias, né? Tudo ali tentando manter o Congresso ativo e focado nos projetos de Lula, que anda preocupado com a volatilidade da sua base. Até quando essa estratégia você acha sustentável, já que começa a ter cada vez mais gente da base, em especial dos partidos de centro, que estão dizendo, olha, meu caro, acorda, porque vocês estão aí agindo em nome da governabilidade, e lá fora eles estão trabalhando uma série de teorias da conspiração para dizer que o governo não quer investigar porque teme ali que teses amalucadas, como a do Marcos Duval, escolha entre as 4 que ele produziu em menos de 12 horas qual é a sua favorita, que essas teses ganhem terreno nas redes sociais. Dani, a gente até trouxe aqui, nossos colegas em Brasília, no final de semana, publicaram uma reportagem, né, a Luciana e o Gabriel Irabazi, mostrando que o governo queria incentivar a realização de CPIs para poder esvaziar todas, né, que isso era um caminho discutido. Para tentar tirar o foco da CPMI, que a oposição quer muito, do 8 de janeiro, para poder, enfim, produzir desgaste contra o governo Lula, você começa a incentivar todas as outras, como que aí, se você tem várias funcionando ao mesmo tempo, nenhuma vai conseguir trazer tanto a atenção do público como a referência vai acabar sendo essa durante um tempo ainda. A CPI da pandemia conseguiu trazer, conseguiu mobilizar, né? Mas o que me chama a atenção é de como o Omar Aziz, né, presidindo lá a Comissão de Fiscalização, ele é um parlamentar, já era muito experiente antes da CPI da Covid, mas depois, né, daquela CPI se tornou ainda uma figura de maior destaque dentro do Senado, nesse sentido, né, de capacidade de conseguir articular ali os senadores para um determinado fim, e esse fim ele já, enfim, está traçado de tentar
primeiro descobrir se essas joias oriundas da Arábia Saudita, se elas são um presente ou se são propina. E, no segundo ponto, né, é a produção do desgaste político que esse caso vai trazer. Em avançando os trabalhos dessa comissão, a gente vai ter muita repercussão ainda desse episódio, e aí independe de uma instalação ou não de CPI, depende de uma capacidade de articulação dele internamente dentro dessa comissão para fazer dela o espaço para a investigação desse assunto. À medida em que a gente ainda vai ter a PF, no caso, nessa semana com muita força por conta do depoimento do Bento Albuquerque, o Ministério Público Federal também envolvido e a Receita Federal, o Controladoria-Geral da União. Você já tem 4 instituições investigando o caso. A política entrando nisso gera barulho, especialmente, né, e contribui um pouco para evitar uma CPI para o governo, ajuda nesse sentido o governo Lula, que não tem essa base. O recado foi dado de público pelo Arthur Lira de que o governo Lula não tem essa base, eles estão correndo aí para tentar construir ela de alguma maneira.